Por que os venezuelanos estão voltando a seu país após o êxodo histórico? Até o final de 2021, o número de venezuelanos que havia saído do país estimava-se aí a 6 milhões. Mas agora alguns já estão retornando. Quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. Galerinha, antes de falar dessa migração de retorno aí dos venezuelanos, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse com os amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir aí mais pessoas e democratizar ainda mais o conhecimento. Se você quiser colaborar com o nosso canal, nós temos duas opções bem legais para vocês aqui. A primeira é o botão Valeu Demais aqui no vídeo e a segunda o botão Seja Membro. E os membros, eles acabam também tendo algumas vantagens, como alguns vídeos internos aí, que nós vamos começar a fazer. Se você não puder fazer nenhuma das duas, é claro que o joinha e o compartilhamento do vídeo já ajuda muitão a gente, beleza? Bora pra informação? Galerinha, em 2016 aí, quando a economia da Venezuela caía 18,5% e a inflação batia todos os recordes, chegando aí perto dos 800%, milhões de venezuelanos migraram aí para o exterior. E naquela época a fome, o desemprego, o alto custo de vida e o salário mínimo baixo, que eram insuficientes até para comprar uma cesta básica, impulsionaram aí os venezuelanos saírem de seu país para os países da América do Sul e também para o mundo. Mas atualmente aí, por uma melhora do seu processo econômico, muitos desses migrantes estão fazendo a migração de retorno. A grave crise econômica que afeta a Venezuela desde 2013 e levou aí mais de 6 milhões de habitantes a abandonarem o país, parece que está chegando ao fim, parece que tem uma luz aí no fim do túnel. Enquanto nós pensávamos em inflação de 800%, em março a Venezuela ela teve uma inflação de 1,4%, que foi a mais baixa desde setembro de 2012. E em abril ela subiu para 4,4%, mas muito menos dos 25% registrado aí em abril de 2021. Além de tudo isso, a produção de petróleo, que é a principal fonte de riqueza venezuelana, ela começa a aumentar no final de 2021, depois aí que ela alcança o mínimo histórico em 2020, quando ela consegue extrair apenas 434 mil barris num único dia. E quando eu falo que começa a aumentar, em dezembro de 2021, a Venezuela ela produziu aí 718 mil barris por dia e desde então vem se mantendo aí entre 650 e 700 mil barris de petróleo. Se nós pensarmos ali um pouquinho mais de 400 mil e agora estamos falando em 700 mil, olha quanto que a economia da Venezuela está crescendo. Ainda que essa quantidade de barris seja muito pequena para um país que produzia aí cerca de 3 milhões de barris por dia, lá no final dos anos 90, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e ela quase duplicou aí se a gente for fazer uma comparação. Ou seja, isso faz com que a Venezuela tenha um avanço econômico. E a CEPAL, que é a Comunicação Econômica para a América Latina, prevê aí que em 2022 a Venezuela será aí um dos países que vão mais crescer aqui na América Latina. Pois é, com um crescimento estimado aí em 5% no ano de 2022 no seu PIB, no seu Produto Interno Bruto. E o FMI também prevê um crescimento, só que prevê um crescimento um pouquinho menor. Ele prevê um crescimento aí de 1,5%. Mas se compararmos aí com as outras nações da América Latina, esse é um baita crescimento. Beleza, professor. E como é que você faz esse cálculo aí das pessoas migrarem novamente para a Venezuela? Calcular o número preciso de pessoas que regressam é muito difícil, para não dizer impossível, porque o governo não publica estatísticas sobre imigração e ele não responde aí às pesquisas que são feitas aí pelas televisões do mundo. Mas a Venezuela, só para vocês terem uma ideia, ela alcança o seu pico de êxodo em 2018, quando ela perde cerca de 1.850.000 habitantes para os outros países. E aí a gente percebe que em 2021 isso mudou, porque o saldo migratório da Venezuela em 2021 foi apenas de 180 mil. E aí a gente consegue comparar
1.800.000, 180 mil, uma diferença aí bem considerável. E os venezuelanos, eles têm enxergado que não faz sentido morar fora. Por quê? Galera, só para vocês entenderem como é que funcionou o processo de imigração na Venezuela, ele ocorreu em 3 grandes ondas. A primeira foi a elite. A segunda foram os profissionais que não enxergavam que as suas carreiras iam alavancar dentro da Venezuela. E a terceira onda, que foi a maior onda, foi da população mais carente, que não tinha estudo e, é claro, buscava uma melhoria de vida. E essa população está sendo aí a primeira a regressar à Venezuela. E isso vai fazer uma grande diferença na mão de obra dentro desse país. E por qual razão isso aconteceu? Simplesmente eles enxergarem que geograficamente eles podem ficar dentro do país. E eles entendem que os outros países também estão passando por uma crise, ou crise financeira, ou crise humanitária, e passar necessidade fora da sua terra, e passar necessidade ou buscar uma melhoria de vida dentro da sua terra, é claro que eles escolheram aí a sua terra. É só para vocês terem uma ideia, uma empregada doméstica em 2016 na Venezuela, ela ganhava cerca aí de 10 a 15 dólares por mês. E agora no final de 2021, 2022, ela está ganhando cerca aí de 250 dólares. Se nós fizermos uma comparação com o Brasil, uma empregada doméstica na Venezuela, ela ganha mais do que uma empregada doméstica aqui no Brasil, se nós compararmos aí a nível de salário mínimo. Então, só para a gente poder entender como é que funciona esse processo, o que as pessoas elas ganhavam a mais fora do seu país, hoje não tem tanta diferença ou nenhuma diferença. Além de tudo isso, eles têm que lidar com a xenofobia por ser venezuelano, por ser um país de crise humanitária. E é claro que você não vai querer ficar num lugar que você sofre um ato de xenofobia. Você prefere estar ao lado dos seus parentes. Isso é uma coisa muito óbvia. E é claro que todos os venezuelanos eles sonham que a Venezuela seja como antes. Mas a maioria, pelo que eu vejo aí, é muito consciente que essa mudança ela não vai acontecer da noite para o dia, ela vai acontecer gradativamente. Segundo estimativas aí de alguns economistas, a economia ela teria que crescer aí 10% ao ano durante 15 a 20 anos para retomar aí o patamar de 1997, um ano antes do ex-presidente Hugo Chávez chegar ao poder. Só para vocês terem uma ideia aí, nessa época, a Venezuela era considerada uma das maiores economias da América Latina. E aí, galera, vocês acham que a Venezuela vai conseguir superar esse desafio? Vocês acreditam que a Venezuela, se ela fizer aí parcerias e acordos internacionais, ela vai conseguir elevar o seu PIB, melhorar a sua renda per capita e, por consequência, ter essa migração de retorno? Deixem nos comentários, eu gostaria de saber. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha, beleza, galera? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos.